alegria estar aqui hoje. E a mensagem para o seu coração é: para que você nasceu? Para que você nasceu? Desvende seu chamado e dons divinos. Eu quero começar essa mensagem com uma verdade fundamental e poderosa. E essa verdade é: você é único, você é especial, você foi criado de forma extraordinária por um Deus que te ama profundamente. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que Ele te teceu no ventre da sua mãe. E cada detalhe da sua existência capacidade, habilidade, foi intencionalmente colocado dentro de você por Deus. Davi disse isso nos Salmos 139. Vamos ler de 13 a 19. Porque o Senhor criou o íntimo do meu ser e me teceu no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entrelaçado nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias a mim destinados. Foram escritos no teu livro antes de um deles existir. Que verdade gloriosa! E você precisa crer nisso. É por isso que eu disse: você é único e especial. Você foi formado com talentos. Talvez os seus pais não estavam planejando a sua chegada, mas Deus te planejou. Maybe you heard from your mom you were one accident. Talvez para sua mãe você foi um acidente. Mas eu quero te dizer, você não é um acidente. Deus te planejou. Deus planejou sua vida. E é por isso que a gente é contra aborto. Aborto é um pecado. Por isso que a gente ensina a verdade. Você não foi um acidente. Deus planejou você e Ele tem um futuro para você. O primeiro ponto dessa mensagem é: desmascarando as mentiras do inimigo e descobrindo seus tesouros internos. Talvez o inimigo tenha tentado sussurrar mentiras em seus ouvidos. Você não tem nada a oferecer. Você veio de uma família simples. Ou talvez você veio de um país pobre. Você não recebeu educação. Talvez você não tenha um diploma.
Talvez você sente que você não é capaz, mas isso é uma mentira. You lack ability. Talvez você pensa, eu não tenho habilidade, não sou bom o suficiente. But I am here to tell you, don't believe Mas eu this lie. quero te falar uma coisa, não acredite nessas mentiras. It's not what the Bible says. Isso não é o que a Bíblia diz. No one Ninguém what you have. tem o que você tem. Hello? Did you listen? Você ouviu o que eu disse? No one Ninguém tem what you o que você tem. You are a divine, unrepeatable fingerprint. Você é uma impressão digital divina. Ninguém tem a sua impressão digital. Você é único. And you came with a specific E plan você veio com um plano específico given to you by God. e dons específicos plantados em Deus por você. That's the lie you can believe Plantados em Deus, that you cannot plantados do anything. em você por Deus. No talent. Yes, you do. God has given you A maior mentira que você pode acreditar é que você não sabe fazer nada, que você não tem talento. Você tem sim. Qual o talento que você tem? What do you do well? O que você faz bem? What are your skills? Quais são suas qualidades? Are you good at looking after children? Você é bom para cuidar de crianças? Can you play one instrument? Você sabe tocar um instrumento? Eu não. Não é meu talento. Do you speak more than one language? Você fala mais de uma língua? Are you good at cooking? Você é bom na cozinha? Cleaning? Na limpeza? I think you're very good at cooking. I have tried so many good food here. Eu já comi muita comida gostosa desse pessoal aqui. Do you have one ability in IT? Você tem facilidade com informática? Do you enjoy teaching? Você gosta de ensinar? Do you feel for the homeless, Você tem drug addicted? um peso por pessoas de rua, drogados, viciados ou para ajudar pessoas necessitadas? Do you have passion? Você tem uma paixão para evangelizar, Passion. Teach the word of God. para pregar o evangelho, Save the lost. para salvar o perdido? Good. Are you good at administration? Talvez você é bom para administrar. Do you enjoy welcoming people into your home? Você gosta de receber pessoas na sua casa, Host. ser hospitaleiro? Then what you do well E aquilo que você faz bem, earns you praise. o que as pessoas te elogiam, That's isso é um talento to you. que Deus deu para você. Everything that people say, wow, you are As good. pessoas falam para você, você é muito bom nisso. Isso é um talento que Deus te deu. He created you with a purpose. Ele te criou com um propósito. Talents and Ele deu abilities. talentos e habilidades, Prosper in your career or não apenas para você prosperar na sua carreira ou para construir suas famílias, mas para, acima de tudo, para cumprir o plano eterno que Ele tem para a sua vida. you like to have a happy life. Você gostaria de ter uma vida feliz? Stop looking just to yourself. Pare de olhar só para você e pergunta a Deus, quais são os seus planos, Deus, para minha vida? Second point, Ponto 2. the true meaning of life. And O verdadeiro sentido da vida e o chamado maior. yes, you may have your profession. Talvez você tenha You have os talentos, você tem uma profissão, você estudou aspirations e as and what delights in blessing. aspirações pessoais e Deus, ele ama te fazer próspero. You want to bless you.
Mas o nosso maior chamado, que realmente enche a nossa vida, é servir Deus, o nosso Criador. Você pode prosperar, alcançar grandes coisas, mas se você não completar os planos de Deus, sua alma vai ficar clamando e você vai sentir algo vazio dentro de você, que chama, que te leva, que está pedindo para que você cumpra esse chamado. Mateus 5, 13 a 16 diz: está falando de nós. Coloque seu nome aqui. Por exemplo, Márcio é o sal da terra, ou coloque o seu nome aqui. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A Bíblia também diz que você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado para que ilumine todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, você é o sal da terra, mas como está o seu sabor? Se você perder o seu sabor, e se sua luz também se apaga, é um sinal de que algo está fora do propósito de Deus para você. Se você não tem luz, o propósito da sua vida não tem sentido. Você nasceu para ser luz deste mundo. Onde você for, pode ser no seu trabalho, na escola, a sua presença precisa carregar um propósito divino para fazer a luz do Senhor brilhar intensamente. Eu aprendi isso anos atrás. Quando eu fui para fazer o colégio, o Senhor falou para mim: você vai para a escola não para ter um diploma. Você está indo lá para ser luz nas trevas. Você vai, pega o seu diploma, mas esse não é seu propósito. E eu fiz isso. Na minha faculdade, na minha escola, eu preguei o Evangelho, eu salvei pessoas, eu levei pessoas a conhecer ao Senhor. Todo lugar que eu morei. Eu morei já em 5 diferentes cidades na minha vida. Em todos os lugares que eu morei, eu fiz discípulos, eu salvei pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o nosso chamado. Não é só fazer dinheiro. Deus pode te dar dinheiro, diplomas, mas esse não pode ser seu alvo final. O nosso alvo é servir ao Senhor. Você pode fazer dinheiro, comprar casa, mas um dia você vai olhar para a sua vida e você vai se arrepender de maneira que você viveu. Porque você viveu por algo que vai ficar aqui e você não vai levar isso para o céu. Ponto 3. Dons naturais e espirituais.
capacitações divinas para o serviço. God has blessed you, brother, Deus abençoou vocês, meus irmãos, with gifts, com dons main ways. de duas formas principais. First, Primeiro, natural. dons naturais e talentos. What are natural gifts? Quais são os dons naturais? You inherit from your mom and São as coisas que você herdeu da sua mãe e do seu pai. Coisas que você desenvolve. nation, São nossas inclinações e aptidões desde o nascimento. but also spiritual E gifts, também a gente recebe dons espirituais. empowerments granted by the Holy Spirit after Capacitações especiais concedidas pelo Espírito Santo após nascermos de novo. you receive the Holy Spirit. Quando nascemos de novo, Give us o Espírito Santo nos dá dons e talentos power you para for you to do the work. empoderar você para você fazer o ministério que Ele te deu neste lugar. And these gifts, it's for the edification E esses dons é para a edificação da igreja e o avanço do reino de Deus. I have no time. I should read Romans 12, Eu deveria ler Romanos 12, verse 4 to 8. de 4 a 8, Different. que fala de dons. Also, 1 Corinthians 1 Coríntios 12, de 4 a 11. 11. All these verses show us the Todos esses textos falam da diversidade dos dons. If you don't know, Se você não sabe, talks about a Bíblia fala near 30 different gifts. mais ou menos mais de 20 dons distintos. The point is, Mas o ponto crucial é: gifts todos esses dons to be used. precisam ser usados. And here are some examples of spiritual gifts. Alguns exemplos dos dons espirituais. Some examples. Eu vou dar exemplos. Because there are some beautiful gifts that we all have, Eles são lindos e that useful. nós temos, e eles são muito úteis para a vida da igreja e para o corpo de Cristo. And the first one is hospitality. O primeiro dele é a hospitalidade. I'm going to just read here. Do you like to receive people in your house? Você gosta de receber pessoas na sua casa? Hospitality. Hospitalidade. I could speak just for 1 hour about Eu hospitality. poderia falar por mais de uma hora sobre hospitalidade, Sometimes you don't see. mas às vezes a gente não vê isso muito. Love to have their private. Que as pessoas às vezes preferem privacidade. My house is always open. A minha casa está sempre aberta para receber pessoas. It's to bless you. O que eu tenho é para abençoar pessoas. Você sabe por que eu faço isso? I'm not going to bring money to heaven. Eu não vou levar dinheiro para o céu. Não vou ter uma casa no céu. My diplomas to heaven. Não vou levar diplomas para o céu. There are some things that I'm going to bring. Mas tem algo que eu vou levar para o céu. O que que é? People. Pessoas. That's what I put in my house. Because I can bring people. Eu posso levar pessoas para o céu. Then hospitality. What is hospitality? Então, hospitalidade, o que que é, pastor? Special ability. É a capacidade especial de receber e escolher e acolher pessoas com alegria e generosidade, Important. fazendo-as sentir amadas, Lonely. importantes e pertencentes, Or seja em sua casa ou nos encontros da igreja. essential Isso é essencial for life group. para nossos life groups ou pequenos grupos. Gift. Um outro dom é Also servir, ministry também conhecido como ministério ou talvez diácono. from the Greek word diakonion. E essa palavra vem do grego diakonia, que significa serviço de qualquer espécie. É a capacidade de identificar If the project e atender às necessidades práticas da igreja.
gave. And to help others. E ajudar os outros com uma atitude de ajuda e dedicação, aliviando fardos e promovendo o bem-estar das pessoas. E esse dom é muito importante na igreja, diaconia, pessoas para ajudarem. Às vezes a igreja termina, todo mundo vai embora. E tem tantas coisas para serem feitas. Às vezes pessoas que ajudam a organizar, limpar, pintar, fazer coisas práticas. Encorajamento, exortação. O dom de motivar, consolar e fortalecer a fé de outros, incentivando-os a perseverar na caminhada cristã. Aplicar a verdade de Deus em suas vidas e agir com propósito. Então, o dom do encorajamento ou exortação. A Bíblia fala também do dom de repartir ou contribuição. A capacidade de dar com generosidade e alegria, seja materialmente, financeiramente ou dedicando o seu tempo e atenção à pessoa, sempre com o propósito de abençoar outros e avançar a obra de Deus. Um outro dom, misericórdia. O dom de sentir profunda compaixão por aqueles que estão em sofrimento ou angústia, e de traduzir essa compaixão em atos práticos de ajuda e consolo, demonstrando sensibilidade e cuidados genuínos. Você é uma pessoa misericordiosa? Vocês estão me acompanhando aqui? Ajuda, intimamente relacionado com os dons de misericórdia. Aquele que tem o dom de habilidade de oferecer, ele oferece um suporte prático e concreto para auxiliar os outros na igreja, aliviando tarefas e cooperando para que as coisas funcionem bem, com compaixão e graça. Outro dom, evangelista. Capacidade de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo de forma clara, convincente e apaixonada, levando outros a crer em Jesus e se entregarem a Ele. Eu estou falando de dons que recebemos do Senhor, e provavelmente você tenha algum deles, mas eu quero te esclarecer algo aqui. Embora a Bíblia diga que algum de nós recebem o dom, por exemplo, da fé, é um dos dons que tem lá em 1 Coríntios 12. Mas a Bíblia diz que todos nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns têm o dom da fé, mas todos nós precisamos ter fé. Você concorda comigo? Tem pessoas que têm o dom da intercessão. É o dom de orar por horas. Mas todos somos chamados a ter uma vida de oração. Todos somos chamados para orar. Ainda que você não tenha o dom de intercessão, você precisa ter uma vida de oração.
Some people have the gift of, Algumas pessoas têm o dom de hospitalidade, but the Bible is mas a Bíblia nos instrui true. a todos receber pessoas em nossas casas Bless others. para abençoar uns aos outros. And also, although we E embora about the gift of evangelist, também a gente falou do dom de evangelizar, evangelists, they like to preach. tem pessoas que amam pregar o evangelho, mas a Bíblia diz We have a command. que todos nós somos chamados, o mandamento de ir e pregar o evangelho. You may not have the gift, Talvez você não é tão talentoso nessa área, mas tem mandamentos que o Senhor nos deu para obedecer. Em outras palavras, 100%. talvez você não seja 100% bom para fazer isso, mas precisamos fazer pelo menos um pouco. Então, o que é um dom, pastor? A grace from God. É uma graça que o Senhor nos deu, que você faz sem esforço e faz muito bem. Você tem prazer em fazer isso. E isso não é um peso para você, mas é uma paixão. This is important. Isso é muito importante para entendermos o que é um dom. Benefit. Então não é para o seu próprio benefício, mas é para o benefício do corpo de Cristo. Fundamental about gifts. Gifts are not given Então dons não é dado for you. para um benefício para você como um indivíduo. How many gifts did I say to you that there is in the Bible? Quantos dons eu falei que eu tenho? Mais ou menos uns 30. I think I am studying this book. Eu tenho lido esse livro tem mais de 40 anos. All these gifts. Todos os dons não são para você. Só tem um que é para você. Only one gift in the Bible. Só tem um dom para você mesmo. The gift of speaking tongues. É o dom de falar em línguas. So to speak in A tongues. Bíblia diz que falar em línguas edifica a si mesmo. This is the only gift Ele é o único dom for you to use. para você usar. If you don't have Se você não tem, nothing to build up your faith. você não vai edificar a sua fé. But all the other gifts, Mas todos os outros dons, near 30 gifts, quase 30, is for não é para você, around you. é para as pessoas ao seu redor. I'm going to read 1 Peter 4:10. Quero ler 1 Pedro 4:10. Let's read all together. Diz assim: Each of you, serve uns aos outros every gift you have, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. hallelujah. We receive Então nós recebemos um dom espiritual para que possamos usar no corpo de Cristo, that is in the life of the church and for the advancement of para que o reino de Deus avance. then God has given you a Então Deus te deu capacitação específica para você cumprir o propósito dele nessa terra. and also God in the Psalm 139 No Salmo 139, na sua soberania, a Bíblia diz que o Senhor determinou os nossos dias e escreveu o nosso futuro. Você crê nisso? written the Bible says, Está escrito lá. and we will be complete and happy when we start living Seremos completos e felizes quando vivermos de acordo com o plano de Deus que Ele predestinou para nós. Ele conhece o nosso futuro. you are not fulfilling E quando você só vive para você mesmo, você não cumpre o plano dele. has written this. Deus nos chamou, Ele planejou as coisas. E o que nós vemos é, Decisions. nós tentamos fazer as coisas por nossa própria vontade, temos os nossos próprios planos. E quando você, Away from God's. às vezes, toma suas decisões fora da vontade de Deus. Some people ask me, Algumas pessoas perguntam para mim: about Pastor, se Deus escreveu sobre mim, por que minha vida está uma bagunça? Por que tem tanta dificuldade, tanto problema? Isso é importante perguntar. I want to say, God's plan are Eu quero te dizer,
Os planos de Deus, eles não se completam automaticamente. Eles não vão se cumprir automaticamente na sua vida. O plano vai ser cumprido quando você se entrega à vontade do Senhor. E a gente fala para Ele: Senhor, pode contar comigo. Então é sua entrega diária, sua obediência, que vai nos levar a cumprir o plano e a vontade do Senhor que Ele sonhou para nós. Ponto 4. A igreja, corpo vivo de Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é um corpo. Amém? Amém? O que a igreja é? É o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro vital desse corpo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 sobre a beleza e a necessidade de cada parte. Então vamos ler em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Queridos, isso é muito importante. Conexão com o corpo é fundamental. O que eu disse? Conexão com o corpo é fundamental. Muitos cristãos não valorizam que a igreja. Eles falam: eu posso decidir se eu vou ou se eu não vou. E muitos cristãos, eles perdem a proteção espiritual, a força e a alegria por viverem desconectados do corpo de Cristo. Nós lemos aqui: todos estamos juntos e conectados. Se o meu braço estiver desconectado do meu corpo, o que vai acontecer com o meu armo? O meu braço, ele vai morrer se tiver uma desconexão do meu corpo. Então, todas as partes têm que ser 100% conectadas. Senão, não tem sangue correndo. O sangue só corre se estamos conectados. E tem pessoas, eles são visitantes na igreja, mas eles não se conectam. Eles não fazem parte. Eles estão juntos na mesma casa. Como às vezes acontece com maridos e esposa, mas não estão conectados. E tem pessoas que estão juntos no mesmo lugar, mas eles não se conectam. Pessoas que às vezes param de vir nos cultos ou não vêm nos grupos pequenos e começam a se isolar. Eles estão passando por algo muito perigoso. A igreja não é algo opcional. Ele é o corpo de Cristo.
E a gente precisa estar conectado para cumprir o chamado que Deus nos deu. 100% conectados para cumprir o chamado de Deus. E a minha pergunta é: você está 100% conectado? Ponto 5. Há um lugar para cada um de vocês aqui. Assim como diferentes partes do corpo, mão, pé, boca, olhos, cada um tem uma função única. Você também tem a sua. Você também tem sua função. Nessa igreja tem lugar para todos. O que eu disse? Tem lugar para todos. Somos uma das igrejas mais novas na cidade, mas somos uma igreja ativa e viva. Temos 18 ministérios nessa igreja. 18 ministérios. Eu vou dar uma lista aqui para você. Talvez você não saiba. Você sabe por que você não sabe? Porque tem pessoas. Porque eles. Sabe por que você não sabe? Porque tem gente que faz 5 ministérios. Estão em 5 ministérios. Porque não tem pessoas disponíveis para ajudar. Vou dar uma lista aqui para você. Temos o Hope Café, Ministério Infantil, Ministério de Jovens e Adolescentes, Ministério de Diáconos, Ministério de Louvor, áudio e vídeo, tradução, chá e café, equipe da recepção, Ministério de Intercessão, Ministério de Evangelismo, Ministério de Teatro e Dança, Ministério da Mídia, líderes de grupos pequenos, Ministério de Decoração, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens e Ministério Pastoral. E graças a Deus por cada um desses irmãos e irmãs que têm dedicado o seu tempo a servir em cada um desses 18 ministérios. Vamos louvar ao Senhor por esses irmãos. Eu sou muito agradecido a Deus, porque tem pessoas que têm ajudando às vezes 3, 4, 5 ministérios, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Mas esses ministérios estão em necessidade de voluntários, porque eles precisam crescer e expandir. Ponto 6. A importância além da visibilidade. Muitos de nós, naturalmente, pensamos em funções que aparecem mais. Quando você pensa em ministério, o que pensa em você? Qual que é a primeira coisa que vem? Pregar. Todo mundo vê o pregador. Tocar, cantar. Todo mundo vê que você está fazendo isso. Mas as pessoas gostam de ser vistas. Vou dar meu microfone para você, porque tem pessoas que gostam de ser vistas. Mas você sabia que o corpo tem várias partes? Eu estou vendo você. Eu posso ver seus olhos, seu nariz, sua boca, sua mão, seu pé. Mas cadê seu fígado? Cadê seus rins? Onde está? Eu não posso ver. Cadê seu coração?
Can you see? Você vê eles? In other words, many people, they want to serve. Pessoas querem servir na frente dos Let me outros. say one thing. Mas eu posso te falar uma coisa. Tem áreas na igreja que são muito especiais, vitais, como coração, fígado, rim, e partes que são importantes, No one can see. mas a gente não vê. Point. E essa é a questão. Service. Para esse culto acontecer, Very well. We have people tem working pessoas trabalhando preparing atrás das cenas, preparam café, chá, recebendo lá embaixo. There are people Tem pessoas ajudando os seus filhos lá no Ministério Infantil. E você sabia of teachers. que precisa de professores para ajudar com as crianças? Sabia que estão precisando de professores? As pessoas pensam, For me to maybe talvez eu vou ter um lugar lá tocando. Eu quero estar aqui nesse lugar. Eu quero sing. cantar. Ministry. O ministério não é um lugar para receber aplauso. Desculpa. Only one O único que recebe a glória é Ele. É Ele que recebe. things. Então, Right. não tente escolher o que você quer fazer. Bible says A Bíblia diz: good serve. algumas pessoas serão apenas bons servos. One's gonna serve using the gift. Vão servir dons e talentos que eles usar com os dons e talentos que eles receberam do Senhor. Os bons servos são estes. E último ponto. I'm finishing this point. E eu quero terminar com esse ponto aqui. Not for you to go, okay? But I want you to stand up. Eu gostaria que você se levantasse. Talk about this last point. Gostaríamos de falar sobre esse último ponto. The last point is the parable. A parábola dos talentos. Now, our responsibility. Nossa responsabilidade. Jesus told us, Jesus nos contou a parábola dos talentos. Mateus 25. how many of you know this parable? Quem já ouviu falar dessa parábola? Oh, how many of you know this parable? Quem conhece a parábola dos talentos? For me, when I read this parable, Quando eu leio essa parábola, nice parable. não é uma parábola legal. Why, Pastor? Por que, pastor? Because of this parable. Porque essa parábola Me and you at the end. fala de nós no final das nossas vidas. This parable talks about me and you. Essa fala de nós, como We're going to be received by God. seremos recebidos pelo Senhor. And one day, Um dia we're going to give account to God nós vamos ter que prestar contas a Ele for what we did with our gifts and talents. com o que fizemos com nossos dons e talentos. That parable, É aquela parábola, time to read, but eu não vou ler ela toda, talents. mas cada servo recebeu talentos de acordo com sua habilidade. Never say that you have no talents. This is a lie. Nunca diga eu não tenho talento. Isso é uma mentira que o inimigo disse a você. Talents Você tem dons e talentos. you have. Você tem. And God has expectation E Deus espera that you use this gift. que você possa usar esses dons. He gave you Ele te deu and He has expectation. e Ele tem expectativa. He invested in you. Like someone that put money in the bank. Ele investiu em você. Da mesma maneira que uma pessoa põe dinheiro no banco, o que você quer receber? Você quer receber os juros. Invested in your life. E Deus, Ele tem investido na sua vida. Você concorda comigo? And one day we're going to give account. E um dia você vai prestar contas
como você usou os seus dons e talentos que Ele pediu para você. What are you going to listen from God? I'm going to read just the two. O que você vai ouvir do Senhor? You are going to Eu quero ler apenas 2 textos de toda essa parábola. Verso Mateus 25, 21 e depois Mateus 25, 28. O Senhor respondeu. Vamos ler todos juntos. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. But I am living to listen up. Eu vivo para ouvir isso do Senhor. Answer that you Mas talvez você pode ouvir uma outra coisa do Senhor. Mateus 25, 28 diz assim. what is that? Mas o seu Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. So take the talent from him. Tirarei dele o talento e entregai-o aos que têm 10 talentos. You wicked and lazy. Servo mau e preguiçoso. What you would like to listen to? O que você vai querer ouvir do Senhor? All depend on how Tudo depende como você está usando os seus dons e talentos. and my conclusion and challenge. Eu quero concluir e também te fazer esse desafio. You're unique. Reconheça que você é único. You wonderfully Creia que Deus te fez de forma maravilhosa e o dotou everything com that tudo que você precisa. Amém? you are unique. Você é único. Second, Segundo, seek your calling. busque seu chamado. Ask God to reveal your Peça a Deus para revelar qual que é seu lugar e qual ministério onde os seus dons podem ser melhorados. that gifts Lembrando que os dons não são para o benefício do corpo, of the Lord. mas para o benefício do corpo. Third, Terceiro, conecte-se e sirva. find your place Encontre o seu espaço, of our life groups talvez em algum do grupo familiar, or in one of membre a um grupo familiar, ou talvez em um desses 18 ministérios. E eu creio que teremos mais no futuro. say you can count on me. Fala, você pode contar comigo, mas não fique desconectado. Participation is vital. Sua participação é vital. And the last is some light. Em último, seja sal e luz. Jesus, Leve a presença de Jesus para o seu trabalho. take the presence of Jesus Leve o Jesus para a sua escola, to your neighborhood. para a sua vizinhança. Be a living witness. Seja uma testemunha viva onde quer que você esteja. Amém? Close your eyes. Vamos orar. Feche seus olhos. Close your eyes. What is your answer right now? I'm going to listen to you. Qual que é a sua resposta depois de ouvir essa mensagem? God gave you Deus te criou, talents. te deu os dons, talentos. Como você está usando ele? Where you invest your life Onde você está investindo o seu tempo, sua vida? and what you are going to listen to the Lord in that O que que você vai ouvir do Senhor naquele dia? good and faithful servant, Servo bom e fiel lazy servant. ou servo mau? Please, I want you to pray right now. Quero que você ore agora. This is your answer to God.